Pois é, toda terça-feira, você sabe, você tem um encontro marcado nesse horário com o doutor Luiz Carlos Barros Costa. Ele vem aqui e faz a palavra de fé para nós. Doutor, muito obrigado mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco aqui no Canal 10. Ok, nós vamos hoje estudar um aspecto interessante de uma parábola muito conhecida, parábola que é tão conhecida que as pessoas até falam assim, mas isso eu já sei. Acontece que a parábola do bom samaritano, ela tem alguns contornos filosóficos muito importantes. Alguém descia de Jericó para Jerusalém, foi assaltado, caiu lá no chão, passou um sacerdote, passou de largo, nada fez, um levita, e eis que passa um samaritano. Qual a razão de Jesus ter colocado como símbolo de um cristão verdadeiramente vocacionado para atender aquele que está no chão, vítima de um crime, o samaritano? É que Jesus quis colocar a figura do samaritano como forma de tirarmos qualquer conotação de ordem discriminatória, porque naquela época, samaritano era a representação de um povo ignaro e infeliz, mas principalmente um povo que dava asco em todos aqueles companheiros que lá viviam. Viam um samaritano e falava assim, raca, jogava no chão o cuspe, como se fosse uma raça muito ofensivamente negativa. Por quê? Porque eles tinham sido envolvidos por um grupo dominador numa guerra, e eles tinham matado a maioria dos samaritanos e engravidado as samaritanas. Era um povo, portanto, não muito visto na região, porque era dominado pelo inimigo. Jesus quis tirar aquela figura discriminatória como exemplo de que alguém vai ser melhor do que o sacerdote ou levita. O atende, estava andando no cavalo, a cavalo, e desce do cavalo. Desce do cavalo, atende nos primeiros momentos ali daquelas feridas e cede o seu lugar e vai a pé colocando aquele infeliz no seu lugar, segundo ensinamento. Nós estamos em condições de fazer, às vezes, qualquer processo de caridade, mas nós não queremos abrir mão das nossas prioridades, do nosso bem-estar. Nós não saímos da área de segurança que nós nos encontramos. Esta é a segunda análise. Ceder o lugar para alguém que esteja com necessidade, vai até o hotel. Estava fazendo as suas atividades, fica com aquele feridento, dá atenção durante a noite, pensando-lhe as feridas, no outro dia vai voltar à atividade. Porém, um terceiro ponto filosófico que nós vamos colocar, quando o samaritano estava passando, que vê aquele homem, foi tomado de compaixão. Esse tomado de compaixão é um sinete de que nós precisamos também, quando formos fazer alguma coisa ao próximo, sermos tocados de compaixão. Esta colocação da parábola é muito forte filosoficamente falando. Se você não estiver disponibilizado para tocar alguém de maneira intensa, mas que seja antecipadamente tocado de compaixão, sua atividade vai ficar numa área muito periférica, muito superficial, não vai participar o íntimo, a dedicação, a emoção, a abnegação, aquilo que seria um processo íntimo de participação, tomado de compaixão. Este campo é tão importante que depois que ele fica à noite com aquele senhor que foi assaltado, ele retoma a sua vida normal. Vai ao senhor da vivenda, da hospedaria, paga-lhe um quantum e diz:
Se alguma coisa mais faltar, quando eu voltar por essas paragens, eu irei retribuir o Senhor. Olha, essa colocação é muito interessante. Retomar a sua atividade. Ou seja, nós não podemos ficar com uma plena atuação na caridade sem tomar as nossas atividades. O que nos remete a uma situação de que nós precisamos cuidar dos próximos, mais próximos. E mesmo cuidando dos próximos, mais próximos, temos condições de cuidar daqueles que estejam necessitados. É importante esta consideração, porque nós não vemos nenhuma crítica na parábola ao sacerdote e ao levita. O sacerdote talvez tivesse uma atividade muito intensa para fazer, talvez mais relevante do que a própria pessoa caída. Não há crítica na onda bendita do Senhor. E o levita talvez estivesse com as suas atividades intelectuais muito assoberbada a sua visão por alguns interesses. Não há crítica. Então você deve fazer a sua atividade dentro da pauta comum das suas atividades, dos seus compromissos, mas tomado de compaixão. E quem é você? Você é um cristão. Não precisa ter etiquetagem de importância, porque o samaritano não o tinha. O importante não a tinha. O importante, portanto, é você ser o melhor dentro das suas condições, das suas potencialidades. Faça o que você possa fazer ao próximo, em nível equilibrado, em nível espiritual, para que você possa ser abençoado pelo olhar bendito do Mestre de nossas vidas, o cultor dos nossos destinos. Parabéns, mais uma vez, como sempre, muito lúcido, muito claro, né, e com uma mensagem muito profunda para nós fazermos a reflexão necessária de cada dia. Doutor Luiz Carlos, sempre é um prazer ter o senhor aqui conosco, e terça-feira, se Deus quiser, o senhor vai estaremos aí de volta. Firmes. Firmes.